A professora Ângela Alves, ela é psicóloga, pedagoga, especialista em atendimento educacional especializado, tem experiência de 15 anos na área da educação especial, atualmente está lotada no Programa de Apoio e Suporte à Inclusão, o PASE, no CACIES. Professora Ângela, seja bem-vinda nessa palestra, nesse momento de diálogo, estamos te ouvindo. Ok, gratidão. Boa tarde a todos, novamente juntos, né, nessa live dessa tarde. Vou fazer uma autodescrição, uma pequena autodescrição, e também vou estar lendo os slides, tá? Fazendo a leitura. Eu sou a professora Ângela, eu sou loira, clara, os cabelos claros, estou na sala, que é um estúdio aqui do CACIES, com fundo azul marinho. Tenho cabelo loiro, né, com luzes douradas, os olhos castanho claro. Estou vestindo uma blusa cor de goiaba com pintas pretas, né, pintinhas pretas. Bom, vamos lá então para o nosso diálogo da tarde. Nós vamos estar falando, pode passar, Marcos, sobre um diálogo reflexivo voltado à questão do transtorno do espectro autista. Quando nós falamos do TEA, do autismo, propriamente dito, nós vamos perceber que ele é uma condição complexa, né? E que busca-se pelo entendimento já passado há muitos anos. Não é de agora que vem se buscando compreender essa questão do autismo, né? A terminologia autismo, é importante frisar isso, que o autismo ele é um termo recente. Mas os relatos, ele vem há muitos séculos, né? As características, elas vêm sendo apresentadas há muitos séculos. A gente consegue perceber que desde o século XV, nós temos relatos na própria literatura de comportamentos que nos levam a imaginar que seja autismo. Então, classificado de diferentes formas, porque o seu entendimento, ele é algo que vem se transformando a cada dia. Pode passar, Marcos. Nós vamos ver, então, que esse autismo, né, o autismo, ele é entendido, ele vem ser entendido como uma entidade clínica desde a década de 40. E aí começa-se, a partir desse momento, a se questionar, a perguntar: por que acontece? Como que se manifesta? Como pode ser classificado? Né? Sendo uma situação tão complexa, como que acontece isso? Né? Então, os estudiosos, né, os médicos, começam a se questionar. E aí nós vamos começar a perceber que começam a surgir as classificações. E antes, classificava-se o autista como um raciocínio em que dividia-se o TEA enquanto transtorno global do desenvolvimento, como a gente pode ver aí na tela. E, em sequência, vinham as subclassificações. Então, nós tínhamos aí, eu coloquei como um exemplo na tela, né? O F84, autismo infantil, o F84.1, autismo atípico, e assim. Aí nós temos lá, mais na sequência, o F84.5, o Asperger, né? E aí nós vamos vendo que vinham vindo as suas subclassificações. E aí eram mais voltados a questões comportamentais, né? Bem voltado a problemas comportamentais, aonde bastava um cuidado no comportamento que havia melhora. Forma de tentar ainda entender o que é o autismo, como se manifestava, como poderia então ser classificado. Nesse sentido, então, a gente começa a perceber que o autismo, ele é algo muito mais profundo e mexe com múltiplos sistemas do organismo. Ele não vai atuar simplesmente num contexto comportamental, né? E aí ele vem surgindo as suas dificuldades para a classificação. Então, nós vamos ver que lá no CID, o DSM, os movimentos de ciências do DSM dos Estados Unidos,
eles começaram, então, a basear os seus critérios de formas mais funcionais. Por que isso? Devido à quantidade de autistas diferentes um do outro. Então, se eles continuassem naquelas subclassificações, nossa, não dariam conta. Então, criou-se uma identidade única, uma união de raciocínio sobre um espectro. E é bem interessante falar dessa questão do espectro, que a ciência, vamos dizer assim, a área da saúde, ela pegou emprestado da física o termo espectro, que nada mais é, no âmbito científico, uma representação das amplitude ou intensidade de uma frequência da energia e trouxe para essa frequência dentro do espectro autista. É bem interessante o quanto eles trouxeram, né, para a compreensão do TEA. Então, nós vamos ver que classificou-se todos os transtornos dentro desse espectro, transtorno do espectro autista. Pode passar, Marcos. Nesse sentido, então, vamos compreender o que é o espectro, né? Pode passar, Marcos. Nós vamos ver que esse espectro autista, ele nada mais é que uma forma de nós compreendermos o transtorno como uma linha de dificuldade e competências, tá? Muito importante esclarecer isso. São as dificuldades e as competências, abrangendo desde casos mais graves até os mais leves, como está sendo colocado no slide. Volta, por favor, Marcos, o slide a qual estava. Nós vimos aí que parte de um autismo severo ou autismo leve. E a setinha, ela tem uma setinha no meio, em movimento, onde ela mostra a necessidade de um estímulo dentro desse processo. E aí nós vamos ver também que há uma classificação no nível de gravidade dentro desse espectro. Nós vamos ter o nível 1, o nível 2 e o nível 3, aonde mostra que o nível 1 ele exige um apoio. O nível 2 exige apoio substancial. E o nível 3 exigindo apoio muito substancial. Então, nós vamos começar a compreender essas necessidades que vêm aparecendo dentro do espectro autista. Pode passar, Marcos. E dentro desse espectro, nós vamos perceber que existe a tríade de comprometimento do TEA, que são o quê? Ele vai ter um comprometimento na área da comunicação, da interação social e do interesse restritos, né? As manifestações do transtorno do espectro autista, ela vai variar imensamente a depender do nível do desenvolvimento e da idade. Ok? Pode passar, Marcos. Em termos de estatística, é muito importante nós percebermos que o que acontece. Olha só, existe uma incidência, a incidência é maior entre o sexo masculino, tá? 4 vezes mais comum em meninos do que em meninas. Olha só, aqui tem um gráfico, né, no formato de pizza, onde ele mostra que 3 em 4 crianças com autismo são meninos. Então, nós temos aí 75%, enquanto que 1 em 4 crianças autistas são meninas, tá? Então, esses dados, eles são bastante interessantes. Pode passar, Marcos. Dialogando um pouco agora com relação a legislações, né, que existem, nós sabemos que há várias que amparam o atendimento ao estudante com TEA, em suas vertentes específicas. E se nós fôssemos dialogar aqui, muito tempo demandaria. Mas nós vamos, eu escolhi 2 que eu acho bastante pertinente e importante, né, para nós, enquanto educação, família, os cuidados, nesse momento dessa live. Olha que interessante, nós temos a lei Berenice Viana, né, que também veio trazer a definição do transtorno do espectro autista como uma deficiência, ampliando assim os seus direitos estabelecidos.
tá? E também temos a Lei 13.438, de 2017, que eu acho, assim, eu penso que é de fundamental importância também, principalmente para as famílias, aonde ela traz que determina pediatras a adotar um protocolo com padrões para avaliações de riscos ao desenvolvimento psíquico da criança até os 18 meses de idade. Então, a necessidade deste acompanhamento, porque bem sabemos o quanto mais cedo diagnosticado, mais cedo estimulado, e nós teremos resultados positivos, principalmente no espaço educacional. Continuando, então, a visão atual, trazendo hoje como que os estudiosos, né, os pesquisadores, eles trazem a questão do TEA, o transtorno do espectro autista. Olha só, hoje ele é visto como uma alteração multissistêmica que afeta o organismo como um todo. Olha que importante. Ele afeta o sistema imunológico, ele afeta o sistema gastrointestinal, ele ocasiona neuroinflamações, entre outras situações. E todas essas questões, elas vão desencadear o que nesse estudante, esse filho com TEA? Ele vai desencadear irritabilidade, instabilidade emocional, né? E acaba acontecendo o quê? As crises. E aí, muitas vezes, de forma equivocada, a gente acaba, nós, né, vendo o nosso estudante ou vendo o nosso filho, a gente acaba buscando o quê? De forma equivocada, claro, buscando solicitações médicas, pedindo ao psiquiatra que passe um calmante para aliviar o comportamento, porque ele está muito em crise. E muitas das vezes nós somos convidados a analisar todo esse comportamento de forma mais profunda. Por quê? Porque ele pode estar apresentando uma gastrite, uma esofagite, uma dor de ouvido, uma dor de dente, uma alergia, alterações metabólicas. E isso é muito importante ser observado, porque hoje já não é mais só uma questão comportamental, né? Pode ser uma questão do meio. Então, todas essas situações, elas precisam ser observadas, para que a gente não caia no erro de cometer essas situações, sempre buscando. Por que a gente fala isso? Eu, enquanto psicóloga da educação, por que eu insisto dentro desse contexto? Porque muitas vezes a gente percebe, fala de família, de profissionais, colocando, ele está com um comportamento, está com uma instabilidade emocional, ele está irritadíssimo, ele precisa acalmar, tem que passar medicação. Vamos observar. Importante a observação. Nesse sentido, nós vamos falar um pouco agora com abordagem. Como nós vamos abordar os nossos estudantes, os nossos filhos com TEA? Olha só, através de uma compreensão do ambiente. E o que seria o ambiente? Esse ambiente é aquele primeiro que vai o quê? Notar a sua dificuldade. Quem tem que ser treinado a ler o que está acontecendo com o estudante com TEA. Então, esse meio, na verdade, somos nós. Sou eu, sou você, professor, você, mãe, pai, equipe multiprofissional, os atendimentos que ele recebe, todos esses são os meios que precisam, primeiro, notar esse espaço. Então, aí, a partir do momento que esse meio consegue aprender a ler o sintoma desse estudante, desse filho com TEA, aprender a interpretar, né, e aprende a atuar sobre a sua condição, a situação ela vai caminhar, porque eu passo a compreender melhor. E aí eu percebo que cada indivíduo com transtorno do espectro autista vai ter suas nuances. Não é igual um ao outro. Eles vão ter as suas diferenças. Então, por isso é importante que esse ambiente, quem ambiente? Família,
escola e rede de apoio tenham uma sintonia e entendam, interpretem, compreendam, conheçam, busquem entender o estudante ou filho com autismo. Pode passar, Marcos. Então, nesse sentido, eu gostaria de entrar mais, depois de trazer esse histórico, depois de trazer toda essa introdução sobre o TEA, sobre o transtorno do espectro autismo, é claro, de forma bastante sucinta, porque se nós formos trazer de forma mais pontual, nós precisaríamos aí dos cursos, como nós estamos acostumados a dar aos nossos professores, de 40 horas, né? Mas aqui é um momento mais de nós refletirmos dentro do momento que vivenciamos. Olha só, depois de compreendermos tudo isso, nós passamos por um momento de pandemia, momentos de impossibilidades, né? Momentos de desafios. Tempos de quê? De impossibilidades. O que podemos fazer? Ensinar valores. Então, nós começamos a perceber que é um momento onde eu, enquanto família, vou estar mais próximo do meu filho. Eu, enquanto professora, eu vou estar mais focado no meu planejamento. E aí, nós vamos ter a nossa psicopedagoga, a professora Zenilda, que vai falar com maestria. E eu, enquanto profissional, vou estar refletindo mais, conhecendo de forma mais direcionada, mais pontual, o meu estudante. E aí eu posso também estar trabalhando valores, desenvolvendo valores morais, valores religiosos, valores humanos, valores sociais, afetivos, né? Dentro desse movimento todo ao qual estamos vivenciando. E aí nós começamos a pensar, vamos refletir primeiro no nosso estudante. Pode passar, Marcos. No nosso estudante com TEA. Pensando nele, como está a condição dele dentro dessa pandemia? Olha só, ele está vivenciando sem socialização, ansioso, cheio de energia, necessitando de rotinas estruturadas, com ou sem suporte, muitas das vezes, em suas atividades escolares. E aí, somos convidados a desenvolver que virtude? A paciência. Agora nós vamos refletir o lado também da família. Pode passar, Marcos. Como está essa família dentro de todo esse contexto ao qual vivenciamos? Olha só, pensando nos familiares e na pandemia, nós vivenciamos perdas de emprego, medo nas atividades do dia a dia, tudo mudou. É excesso, é passar álcool, usar máscara. Lembrando que nós estamos sem máscara, porque aqui nós estamos num espaço bastante restrito. Mas olha como muda, qualquer local que vai, é máscara, limpeza. Tudo mudou. Reorganização da rotina para com o filho. Porque a escola agora, a sala de aula, passa a ser na sua sala, no seu quarto. Eu preciso organizar uma rotina. E isso desencadeia para a família ansiedade, medo, insegurança muitas vezes. E aí somos convidados, enquanto família, a desenvolver a paciência, a calma, a tranquilidade. Pode passar, Marcos. E os nossos profissionais da educação? Como que eles se encontram neste momento todo? Dedicação incansável. Eles estão no momento onde eles estão sendo convidados a todo tempo em criar, recriar e se reinventar. Grupos, plataformas, usos de tecnologias que antes não se utilizavam. E aí acaba por desencadear o quê? Um esgotamento e um cansaço mental. E a professora da sala de recurso do AE? O professor ele tem dificuldade, a dificuldade de interação e intervenção desses estudantes. E hoje, em uma reunião síncrona, me fez refletir muito aqui agora nessa live, onde uma professora ela relata para mim, mas Ângela, eu nunca fiz isso para um aluno com deficiência, e uma professora de espanhol. Como eu faço uma flexibilização, uma adaptação de material para um aluno de espanhol?
olha que interessante, eu já estou desesperada. Então, a gente entra nesse movimento porque é algo novo, tudo diferente. E aí nós somos convidados ao quê? A ter paciência. Nós vimos aqui os 3 pontos, a tríade, a qual estamos sendo convidados ao quê? Nestes momentos desafiadores. Estamos sendo convidados a desenvolver virtudes, principalmente a da paciência. Porque nós temos certeza que essa situação, em algum momento, ela vai passar. Ela vai passar. E nós estamos sendo convidados a ter paciência com a situação, com as crianças, nossos filhos, nossos adolescentes, com TEA, nossos alunos. E, principalmente, professor, família, com você mesmo. Porque vai passar tudo isso. Há muitas famílias na mesma situação. Há muitos professores também passando por esse desafio. E, nesse sentido, estão sendo convidados a ter calma, paciência. E aí, nessa mediação entre estudante, família e escola, é fundamental essa relação nesse momento. Por quê? Porque quem está aí é o aluno necessitando de que essa família, junto à escola, o conduza no processo de aprendizagem. Gratidão pela oportunidade.